Eu vou começar com o Matheus Bach. Ontem ele estava, Matheus Bach, para quem não sabe, é auxiliar do Tite, também filho do Tite. Eu não gosto de ficar falando filho do Tite, porque antes de tudo, ele é auxiliar do Tite. Gostando dele ou não, achando que ele faz um bom trabalho ou não, ele é auxiliar do Tite. E ele estava ao lado do técnico Tite na entrevista coletiva ontem. A entrevista, inclusive, demorou demais para começar, quase 1h30 após o apito final, e o Tite mesmo explicou que demorou para ir para a coletiva, porque ele estava tentando entender o que tinha acontecido durante o jogo, naquele empate com o Vasco da Gama, empate que acabou acontecendo no fim do jogo, numa bobeada do Flamengo. E durante essa entrevista, confesso que eu não sei o nome do jornalista, fez uma pergunta muito boa, uma pergunta relevante sobre o rendimento do Flamengo, irregular, uma hora joga bem, outra hora joga mal. E o Matheus Bach, ele não gostou da pergunta e quis, entre aspas, dizer o que o jornalista tem que ou não perguntar. E ele mandou assim, vou fazer um resumo: a gente jogou pra caramba, torcedor está pé da vida que a gente tomou gol, mas a gente também tá, não pode basear todas as perguntas no fato de que a gente tomou gol no final do segundo tempo. Calma aí, Matheus Bach, com todo respeito a você, não era nem para você estar aí. Já começa nessa conversa, não era nem para você estar aí. O Tite tinha que dar entrevista coletiva sozinho, na minha opinião. Ele tem que ficar botando auxiliar para dar entrevista. Ele tem que botar, quando é necessário falar da preparação física, aí bota o preparador físico. Agora, auxiliar para dar entrevista, e tem isso também antes do jogo, não era nem para o Matheus Bach estar ali. Segundo, a pergunta foi muito boa. Muito boa. Sabe qual é o grande problema? Hoje, os treinadores e os próprios jogadores, eles não gostam quando eles são confrontados nas entrevistas coletivas. E repito, a pergunta foi muito boa, pertinente demais. Pertinente demais, pergunta muito boa, muito bem elaborada. Matheus Bach não gostou. A pergunta não foi nem para o Matheus, foi para o Tite. Aí ele pede a palavra e começa a falar como se o jornalista estivesse jogando a torcida contra eles. Não! E outra, Matheus, isso é uma entrevista coletiva. A pessoa, se quiser perguntar qual cor da cueca você está usando, você responde se quiser. Você responde se quiser. E repito, sim, tem que ser questionado sim, porque o Flamengo tomou um gol no fim do jogo que fez o Flamengo perder 2 pontos no Campeonato Brasileiro, ou melhor, deixar de ganhar 2 pontos no Campeonato Brasileiro por conta de uma bobeada geral. E a comissão técnica tem que responder por isso. Quando o jornalista questiona, ele questiona pelo torcedor. O profissional ele responde não para o jornalista, é para a torcida. E esse tipo de resposta, patético. Eu não gostei nem um pouco da postura do Matheus Bach. Mas sobre a entrevista coletiva, teve uma pergunta sobre o Gabigol, e o Tite respondeu o seguinte: a pergunta foi por que ele não colocou o Gabigol, mesmo na ausência do Pedro, ainda colocou o Carlinhos na frente do Gabigol. E a resposta foi, abre aspas, prestem atenção, treinamento. Ele começa com essa palavra, treinamento. Depois ele fala, jogos. Especificamente, Carlinhos decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro, com gol, decisivo contra o Vitória, também com gol. Foi por isso essa opção. Agregado a isso, BH decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Nós fizemos o gol com Carlinhos em campo. E o desempenho do Carlinhos nos outros jogos foi isso que me levou a decidir. Fecha aspas. Gente, com outras palavras, o Tite está dizendo que não escala o Gabigol porque o Gabigol está treinando mal. A primeira palavra dele, ele responde, quem pegou no ar? Repito, a primeira palavra foi treinamento. E por que eu estou falando isso? Porque nós, jornalistas, a gente não pode mais acompanhar os treinamentos. Tudo que a gente tem acesso é através de informação. E não adianta o jornalista achar que ele tem acesso a tudo que acontece no ninho. É mentira, é balela. É balela. O jornalista que acha isso, ele está se enganando. E é óbvio que tem alguma coisa acontecendo no ninho do urubu que faz com que Tite não escale o Gabigol. Porque não faz o menor sentido o Carlinhos entrar na frente do Gabigol. Mesmo o Gabigol vivendo uma péssima fase, mas o Carlinhos, tecnicamente falando, não dá.
não é jogador para Flamengo. Então o Tite respondeu entre linhas: treinamento. Tá na cara que o Gabigol está treinando muito mal e por conta disso o Tite não o escala. Tá na cara, pelo menos foi essa leitura que eu fiz dessa resposta do técnico Tite. Você concorda? Discorda? Pode comentar. Vamos lá, pessoal. O Flamengo enviou a lista de inscritos para a próxima fase da Libertadores. Lembrando que quinta-feira tem Flamengo e Peñarol no Maracanã, jogo de ida, 7 horas da noite, jogo extremamente importante pelas quartas de final da competição. E nos últimos dias, o Flamengo enviou a Conmebol toda a documentação necessária dos novos jogadores, das 3 mudanças que o clube pode fazer nessa fase da Libertadores. Na fase anterior, nas oitavas, poderia fazer até 5. E aí, nessa janela de transferência, o Flamengo contratou 4 jogadores, ou seja, um não seria inscrito, mas quis o destino ajudar Tite, comissão técnica e diretoria. Como o Michael está lesionado e só vai voltar em outubro, o Michael não foi o jogador inscrito. E aí o Flamengo optou por Gonzalo Plata, Alexandro e Alcaraz. Esses 3 atletas eles vão entrar nos lugares de Daniel Cabral, Vitor Hugo e também Igor Jesus. Esses 3 não estão mais no Flamengo. Daniel Cabral saiu em definitivo, o Vitor Hugo foi emprestado a um clube da Turquia e o Igor Jesus foi vendido ao Estrela Amadora, o mesmo clube, inclusive, que o Daniel Cabral se transferiu. Então, o destino acabou ajudando todo mundo. Michael ficou fora dessa lista, faz total sentido, inclusive, elogiar novamente, falei ontem no meu pós-jogo aqui no canal, mas quero falar aqui de novo, elogiar novamente a atuação do Gonzalo Plata e também do Alexandre. Esses 2 jogadores não disputavam uma partida oficial desde maio e jogaram muito bem. Gonzalo Plata foi bem pela ponta direita, quando atuou por ali. Durante o jogo ele passou para a ponta esquerda, foi bem também. O Alexandre foi muito bem na lateral esquerda, gostei demais da atuação dele. Inclusive, ele fez algo que eu pouco esperaria. Ele foi muito ao ataque, não é do Alexandre. Mas ontem ele deu o cartão de visita dele, ele e o equatoriano Gonzalo Plata. Para finalizar nosso vídeo, galera, a péssima notícia do dia, como eu havia dito aí na introdução do vídeo. Pois é, o Flamengo atualizou a situação do Luiz Araújo e a notícia não é nada boa. O Clube de Regatas do Flamengo informou que o atleta Luiz Araújo passou por exames que diagnosticaram uma lesão ostocondral, que é uma fratura da cartilagem no joelho direito. O atacante passará por uma artroscopia e seguirá o tratamento no departamento médico rubro-negro. Em outras palavras, apuração em cima disso aqui, porque o Flamengo não divulga grau, tempo de recuperação. Mas vamos lá. Me falaram no Flamengo pelo menos 1 mês fora, podendo ficar até 60 dias longe dos gramados. Estamos no meio de setembro. Supondo que ele volte no meio de outubro, o que é algo, assim, seria muito bom para o Flamengo, mas poucas chances de acontecer. A expectativa é que ele volte aí entre 6 a 8 semanas. É um jogador importantíssimo para o técnico Tite. Estava jogando muita bola. Muita bola. Jogar o Mauro Baca no Flamengo não é possível, cara. Mais um jogador fora. E dessa vez, gente, parem de questionar o departamento médico, na boa. Porque essa lesão foi uma pancada ali, não é muscular, não tem como. Acontece. Acidente de trabalho, digamos assim. E aconteceu com o Luiz Araújo. Então o Tite ele perdeu o Pedro, perdeu o Luiz Araújo, perdeu o Michael. O Flamengo, além de estar lidando com um péssimo calendário do futebol brasileiro, ainda está lidando com um acaso